só fechar aqui uma coisa. Deixa eu só ver uma coisinha aqui para ver se eu consigo. Estou arrumando uma tela aqui que eu preciso compartilhar com vocês. Vamos lá. Então, assim, gente, boa noite para todo mundo aí. A gente vai retomar aí as nossas atividades. Eu não sei, eu não consegui muita gente entrando aí, não sei se tem algum aluno novo, mas todo ano tem, né? Algum aluno ou transferência, ou adaptação, alguma coisa do gênero. Então, meu nome é Walter, para quem não me conhece, ok, a gente vai trabalhar durante esse ano inteiro aí com a disciplina de farmácia hospitalar. Então, a gente viu farmacocinética o ano passado, este ano é farmácia hospitalar que vocês vão estar vendo comigo aí. Meu esquema de aula é exatamente o mesmo que vocês tiveram comigo ano passado. Então, eu peço, por favor, para vocês tomarem cuidado com os TPs que eu passo para vocês, certo? Então, não esqueçam que eu tenho, vocês sabem que eu dou bastante TP, e tem TP que eu vou dar durante a aula, que é para entregar na mesma aula. Então, cuidado quem está fazendo adaptação, tem conflito de horário, no mesmo horário tem aula com outro professor. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com as entregas de TPs. Eu tive alguns poucos problemas, mas tive problemas no ano passado, com aluno que não mandou no e-mail errado, e colocou meu e-mail com W, enfim. Então, cuidado com esse tipo de coisa aí. De novo, o esquema é exatamente o mesmo do ano passado. Eu vou responder todo mundo dos TPs que vocês estiverem encaminhando para mim. Então, encaminhou o TP, automaticamente eu vou estar respondendo lá no TP se foi recebido ou não. Por isso, uma coisa que eu peço que praticamente ninguém fez o ano passado, mas eu vou pedir, por favor, eu acho que isso é importante, que quando vocês me mandarem o e-mail com o TP, copiem todo mundo que faz parte daquele TP, gente. Porque aí o aluno fica, mas eu não fiz o TP, mas a fulana ficou de mandar, o cicrano ficou de mandar o TP, só que às vezes a pessoa não mandou, sei lá eu, ou mandou para o e-mail errado, mas eu não posso fazer nada porque eu trabalho... Eu tive alguns problemas desse tipo. Meu trabalho ficou com fulano, fulano não mandou, eu não posso fazer nada, gente. Eu vou considerar o que me mandaram. Professor, ficou na minha caixa, eu esqueci de mandar na minha caixa de mensagem. Cuidado com isso, tá? Então, é só especificamente a gente tomar cuidado com esse tipo de coisa aí, porque a gente já teve aula no passado. Então, os problemas, teoricamente, vocês já sabem, vocês me conhecem aí. Vocês me conhecem bem aí, a gente sabe do que a gente vai estar discutindo aí. Com relação aos trabalhos. Fora isso, acho que não tem nenhuma grande novidade. O esquema é exatamente o mesmo, a aula começa às 8 horas, eu começo 8, 8h05, 8h10. Eu acabei a aula do segundo ano agora de cinética, acabei depois das 8, deixa eu só abrir a janela aqui que está muito quente aqui dentro. Acabei depois das 8, então por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado para esta aula, peço desculpas, mas eu estava lá envolvido com o pessoal do segundo ano. Então, a gente vai ficar esse ano inteiro trabalhando na parte de hospitalar, tá? Então, falar de como funciona um hospital, como funciona a farmácia dentro do hospital, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, quais são nossas competências, nossas responsabilidades, a gente vai estar verificando tudo isso aí dentro da nossa disciplina, ok? Para iniciar, né? Para iniciar aí, a gente vai começar falando especificamente sobre ensaio farmacológico. O que é ensaio farmacológico? E como é que o medicamento
chega no mercado, como é que ele chega numa drogaria, como é que a indústria produziu aquele medicamento, como é que ela chegou, que etapas que ela teve que passar para poder chegar esse medicamento e ser lançado no mercado. Então, eu sempre começo a parte de hospitalar, porque muitas vezes, vocês vão verificar que isso a gente faz estudos, esses estudos que eu falei, a gente faz muitas vezes dentro do hospital, né? A grande maioria das vezes são estudos que a gente faz dentro de hospitais para verificar se aquele medicamento ele vai poder ser utilizado realmente em pacientes ou não. Então, a gente vai começar falando disso. E, como está extremamente na moda, a gente vai começar falando do quê? Da vacina. Da vacina do Covid, vacina para a Covid, para o Covid, aí, para a doença Covid, para o vírus Covid, enfim. A gente vai começar fazendo o trabalho falando sobre a vacina para a Covid aí. É óbvio, nada é ruim, que vocês já me conhecem, que não possa se tornar pior. Que aí o que a gente vai fazer? Vocês vão fazer o primeiro TP envolvendo esta parte de vacinas. Ok? Então, espera aí que eu vou compartilhar uma tela com vocês. Cadê aqui? Minha tela está aqui. Então, o que eu peço para vocês inicialmente? Deixa eu ver se vai dar. Não. Só um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui. Então, eu sugiro que vocês tirem um print dessa tela aí, tá? Então, tirem um print disso que eu tô compartilhando com vocês, que isso vai ser o tópico para a gente discutir no trabalho aí. Ok? Então, a Stephanie está perguntando se eu vou disponibilizar esse conteúdo. Esse daqui específico, eu vou disponibilizar só na semana que vem, tá? Depois que eu der aula para o pessoal da manhã, porque isso aí é o título do trabalho que vocês vão fazer, tá? Depois a gente vai começar especificamente na aula nossa aí. É que o pessoal do segundo ano, eu fiz o inverso, eu comecei com a aula e depois eu dei o trabalho, por isso que eu atrasei muito a aula. Então, para que eu não atrase muito a aula de vocês aí, eu vou começar falando do trabalho e depois eu começo da aula. A aula eu vou disponibilizar o conteúdo, tá? O trabalho eu vou pedir para vocês tirarem um print desta tela especificamente, tá? E depois eu vou explicar exatamente o que a gente vai fazer aí. Ok? Então, o que eu quero que vocês façam relativo a esse trabalho? Eu vou dividir vocês em alguns grupos e cada grupo vai ficar com um tipo de vacina diferente. Então, a gente tem várias vacinas concorrendo aí no mercado, algumas já aprovadas, outras aí em fase de aprovação. Então, eu selecionei acho que 5 ou 6 vacinas, eu preciso dar uma olhada aqui no meu arquivo, já vou olhar. 5 ou 6 vacinas aí que estão na onda aí, todo mundo discutindo essas vacinas. E aí vocês vão fazer, em cima dessa vacina que eu passar para vocês, vocês vão fazer este trabalho. Então, vocês vão pegar dessas perguntas que eu estou fazendo, que está aqui nessa coluna B, ok? E vão responder. Então, vou pegar aí, por exemplo, sei lá, pegar aqui qual a primeira vacina que eu coloquei. Sei lá, vamos pegar a própria Coronavac, vai? Então, a Coronavac, que fase de testes clínicos se encontra essa vacina? Então, a gente vai discutir também sobre teste clínico, mas vocês vão procurar isso na literatura. Essa vacina foi produzida como? É vírus vivo, não é? Qual é a tecnologia que está sendo utilizada? Certo? Explicar o tipo de estudo adotado e assim por diante. Então, vocês vão responder estas perguntas. Todas essas perguntas que eu coloquei aqui, a gente vai estar discutindo no decorrer das nossas aulas. Não das vacinas especificamente, mas a gente vai estar discutindo no decorrer das nossas aulas como é que funcionam para qualquer medicamento novo, a gente vai estar discutindo isso.
Então, que alguém tiver alguma dúvida, tiver algum problema, alguma coisa específica, vocês me procurem e a gente vai estar discutindo isso, eu vou estar conversando com vocês sobre isso. Eu vou dar para vocês o prazo, que é um trabalho longo, é um trabalho que não é muito fácil de ser feito, vocês vão ter que fazer uma pesquisa bastante grande. Eu vou dar o prazo para vocês me entregarem isso na última semana deste mês, ou seja, vocês têm 3 semanas, vocês têm 20 dias para me entregar. Então, a data limite para vocês me entregarem este trabalho vai ser no dia 26, deixa eu colocar aqui, 26 de fevereiro. Deixa eu colocar aqui a noturno. Depois eu tenho de olho. Opa. Tá, então, pessoal aí, vocês do noturno têm a data limite para me entregar no dia 26 de fevereiro este trabalho, tá? Então, de novo, repetindo, tirem um print dessa tela aí para vocês saberem o que vocês vão ter que responder para mim. E conforme vocês forem fazendo, tendo dúvida, vocês me procuram e aí eu vou tentando ajudar aí, tentando tirar algumas dúvidas relativas ao trabalho aí que vocês vão estar fazendo, ok? Vamos começar agora a distribuição dos trabalhos. Vamos ver aqui. Gente, vocês podem fazer em grupos. Pode fazer em grupo de até 5, tá? É um trabalho pesado, pode fazer em grupos de 5 no máximo. Ah, professor, eu tenho 6 pessoas. Desculpa, tem 6, vai fazer 2 grupos de 3, tá? Então, no máximo, vocês vão fazer dividir-se em grupos de 5 alunos. Não mais do que isso, ok? Então, grupos de 5 vocês vão se dividir. Pode ser feito em 1, em 2, em 3, em 4 e até em 5. Não pode ser feito acima de 5. Eu vou começar a pegar agora a lista que eu tenho aqui de quem está na sala de aula, quem está assistindo a aula. Então, eu vou começar chamando um por um aí. Por favor, aí vocês me falem com quem vocês vão fazer o trabalho, ok? Então, eu vou por ordem que me aparece aqui. Stephanie, você vai fazer com quem o trabalho? Ó, a Stephanie, de Oi, qualquer forma... professor. É Oi. Stephanie de Moraes ou... Ah, é Stephanie com Y. Perdão. Ok, essa Stephanie aqui. Então, vai fazer sozinha. Então, Stephanie, você vai fazer da vacina Moderna. Tudo isso que eu coloquei em cima, você vai fazer da vacina Moderna. Então, a vacina chamada Moderna. Ok? Ana Beatriz Martina. Oi, professor. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Bem, O meu graças grupo a Deus. sou eu, a Paula, a Letícia e a Rafaela. Tá, vocês vão fazer da vacina de Oxford, AstraZeneca, tá? Tudo bem. Obrigada. Nada, imagina. Ariane. Ariane. Oi, professor. Tá ouvindo? Tô. Agora estou. Você vai fazer com quem o trabalho? Eu vou fazer com a Gabriele Andrade, com 2 L's e Y, o nome dela. E com a Stephanie Moraes. A outra Stephanie. Eu vou escrever assim, mas não sei se é assim. É só para deixar aqui. Ok, vocês vão fazer... Calma, coloca... Não, peraí. A Stephanie de Moraes, eu vou fazer com a Duda... Eu vou fazer com a Maria Eduarda. Ah, então tá. É a Ianca. Então vai fazer a Ariana, Gabriela e Ianca, é isso? Isso. Ok, perfeito. Vocês 3 vão fazer sobre a vacina da Pfizer, a BioNTech, tá? Caroline Pegos. Professor, só um instantinho, por favor. Pode falar. Eu sou a Ana Beatriz, de Oxford, e eu esqueci de falar da Thaís. A Thaís também vai fazer com a gente. Não tem problema. Obrigada, tá?
Imagina. Gente, eu vou escrever Thaís com S, se for com H, com Z, não tem problema. É só para eu saber quem vai fazer. Tá? Professor, Oi, quem está falando? posso lhe interromper rapidinho aqui? Peraí, é porque eu quero que o Nicolas me responda no chat, por favor, porque ele não está me respondendo. Obrigado. De nada. Caroline, a Caroline está com o alto-falante quebrado. Caroline, você vai fazer a Sputnik. Se você souber, você vai fazer com mais alguém, coloca aí, por favor. Eu não sei, eu não estou ouvindo ninguém. Eu estou falando, professora, ela está conseguindo falar. Eu não estou conseguindo ouvir. Se tiver alguém falando, repete aí, por favor, que eu não estou ouvindo nada. Caroline Soares. Oi, professor, vou fazer com a Monique. Caroline Soares e Monique. Ok. Eduarda vai fazer com quem, Eduarda? Professor, É Eduarda eu ou a outra Eduarda? Tem duas. a Eduarda Nakagawa. Eu. É Eduarda, Roberta e Gabriela e Mércia. Eu já estou perdido. Eduarda, Roberta. E Gabriela e Mércia. Ok, obrigado. Vocês vão fazer da Coronavac, tá? Vamos pegar aqui o grupo da Caroline que ela passou. Tá aqui, ok. Felipe Santos. Felipe vai fazer com quem? Boa noite, professor. Vou fazer individual. Ok, Felipe. Você vai fazer da Covaxin. Ok. Fernanda Vidotto. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Vamos ser eu, Larissa, e a Raíssa. Tá, vocês vão fazer da Moderna, tá? Vacina Moderna. Agora eu estou começando a repetir as vacinas para grupos diferentes. Fernanda, Felipe já foi. Gabriel Carvalho. Gabriel, vai fazer com quem? Oi, professor. É eu, o Nicolas e a Mariana. Espera um pouquinho. Gabriel Carvalho. Nicolas, eu não lembro se é com Y, eu acho que é. É com Y. Com Y e um L. Nicolas, e quem mais você falou? Desculpa. Mariana. Tá, vocês vão fazer da vacina de Oxford. Agora começa meus estresses. Um bando de Gabriel e Gabriele, né? Gabriel Fernandes. Gabriel Fernandes já foi, vai fazer a Sputnik. Gabriela Negrão. Gabriela Negrão acho que não foi. Vai fazer com quem? O professor, tá me ouvindo? Oh, quem tá falando? É a Gabriela? É a Gabriela Negrão. Eu vou fazer com a Gabriele e com a Gabriela Rodrigues. Só Gabriela nesse grupo. Vocês me confundem tudo, gente. Tá, qual das Gabrieles? É Gabriele com 2 L's e E no final. Gabriele do quê? Você sabe o sobrenome? Você lembra? Não lembro, não. Gabi, tá aí? Fala isso. Não, tá. E quem é a próxima? O outro é o Gabriel, você falou? Não, é Gabriela Rodrigues. Tá. Então, vou repetir. Gabriela Negrão, Gabriele Souza e Gabriela Rodrigues, certo? Isso. Tá, vocês vão fazer da vacina BioNTech, tá? A vacina da Pfizer.
Gabriela Negrão já foi, Gabriela Rodrigues já foi, Gabriele Souza, acho que já foi também, né? Já foi. Gabriele Mércia, também acho que já foi, ou não? Já foi. Ok, obrigado. Gabriele Andrade, já foi? Gabriele Andrade já foi também. Guilherme, ok, obrigado. Guilherme Vasconcelos. Vou Guilherme fazer individual. Guilherme Vasconcelos. Guilherme, você vai fazer da Sputnik. Beleza. Elô, você vai fazer com quem? Oi, professor, boa noite. Heloísa Moraes, sou eu. Tainá Bastos, TH, isso, pode ser. E Leidiane Vitório. Elô, coloca a Daniele também, que veio da manhã para fazer com a gente, por favor. Pode? Pode. Tendo no máximo 5, vocês façam o que vocês quiserem. Não, peraí. Põe essa menina, Daniele. É Daniele? Daniele Lutério. Lutério. Tá, então vamos só confirmar. Heloísa, Tainá, Leidiane e a Daniele, ou tem mais alguém? Isso mesmo, professor, só isso. Só nós. Obrigada. Tá bom. Professor. Quem está falando comigo? Fernanda. Fale, Professor, Fernanda. inclui no meu grupo o Guilherme, por favor. Cadê você? Ai, já não sei mais. Qual que é a sua vacina? Moderna, professor. Tá, lá em cima. Então, a Fernanda, a Larissa, a Raíssa e quem mais? Guilherme. Mas é o Guilherme que já me deu o nome ou outro Guilherme? Isso, ele mesmo. Ele ia fazer sozinho, é isso? Tá bom, já está incluso o Guilherme. Obrigada, prof. Imagina. Onde eu parei? Elô, Ianca já foi. Ingrid. Ingrid vai fazer com quem? Ingrid vai fazer sozinha. Vai fazer da Sputnik, Ingrid. Dani, que está aqui, é uma que já foi. Essa Daniela, deve ser. Tem uma Dani aqui. iPhone Dani, deve ser a Daniele, não sei. É ela mesmo, professor. Já foi. Ok. Paola acho que também já foi, né? Ou não? Não, professor. Vou fazer Então, com a Luma, o Rafael e a Thaís. Peraí, vamos devagar. Devagar que eu já me perdi. Paola. Luma. Rafael e Thaís. Rafael e Thaís? Qual Thaís? Você sabe que já tem uma Thaís no grupo. Ah, você já está aqui. Não. Tá. Ok. Então, vamos lá. iPhone de Thaís, eu acho que já deve estar por aqui. Irabel vai fazer com quem? Irabel? Não? Tá, Irabel, depois se ela tiver pelo menos me ouvindo, depois vai ficar registrado aqui. Ela vai fazer da Coronel. Ela falou. Ela mandou Cristiane, Esther e Yasmin. Repete para mim, por favor, Irabel. Cristiane, Esther e a Yasmin. Irabel, essa Yasmin sou eu? Eu não estou ouvindo, gente, tá picotando aí. Professor, Pode falar. Irabel, essa Yasmin sou eu? A Rezende ou é outra? É Esther e Yasmin.
Yasmin, é isso? Não, para mim eu tinha entendido que eram 2 pessoas, mas ela falou que você também pode entrar. Não, mas é que eu já tô em outro grupo, senão vai ficar... Então, tá. Mas vai Então passar vai de ficar mais só gente. a Esther. Então vai ficar a Esther, você não tá, ok? É. Daqui a pouco eu chego em você e você me diz quem é seu grupo. Irlando, foi tomar cachaça ou tá na sala, Irlando? Tô na sala. Não foi ainda tomar cachaça, né? Desisti. O senhor mandou o link, desisti. Aham. Fala, com quem você vai fazer o trabalho? Joana Meirelles. Irlana, a Joana Meirelles é no meu grupo. Não é Meirelles, é a Adri Eu sabia que Oliveira. isso um dia ia acontecer. Nossa. Peraí, eu já não entendi nada. É a Joana, não é a Joana, é a É Meirelles? Joana Oliveira. Adri Medeira. É que tem mais de uma Joana na sala, professor, mas eu faço parte do outro grupo. Tá, o Irlando vai fazer com qual das Joanas? A Oliveira? Isso aí, Oliveira. Isso, Oliveira. Tá, quem mais, E Irlando? Mais alguém? Pamela Santos. Pamela. Isso. Ficou mais alguém? Só vocês 3? Só. Ok, obrigado. Vamos lá. Irabel já foi. Isabela Cunha. Isabela Cunha já foi? Não sei. Isabela Cunha. Não sei. Professor, a Isa é do meu grupo, eu posso falar? Eu não sei se ela não está conseguindo abrir o áudio. É a Leandra que está falando. Certeza. Tá, então, professor, Tá da bom. Isabela Cunha, é Isabela Cunha, Leandra, Laura Roberta, Joana Meirelles e Tainá Ellen. Ok, obrigado. Vamos lá. Isabelle Santos. Isabelle Santos já foi? Acho que já. Joana está aqui, Joana Meirelles, a outra Joana está aí. Larissa Vidal. Larissa Vidal já foi? Oi, prof. É a Isabelle, eu vou fazer com a Nicole. Tá, você já tinha me dado os nomes ou ainda não? Ainda não. Então, vamos lá. Repete, é você e a Nicole? Nicole, isso. Nicole e você é a Isabelle. Isso. Tá. Eles vão fazer da Moderna. Tá bom, obrigada. Nada. Ai, Isadora, Isabelle, Joana já foi. Larissa Vidal. Larissa Vidal já foi? Ah, professora, eu tô com a Fernanda. Já foi, né? Sim. Tá, Laura já foi, Leandra já foi, Letícia Nogales já foi, Letícia Nogales? Ela já foi, professora, ela está no grupo da Ana Beatriz. Tá, obrigado. Luma já foi? Quem falta, gente? Falta alguém aí? Alguém se apresente, por favor. Vamos devagar aí, quem não foi. Eu também. Quem tá falando comigo? Yasmin, então vamos lá. Vamos começar da Yasmin, depois eu sei que tem mais gente aí. Então vamos lá. Yasmin, quem vai fazer com você? A Jéssica e a Valéria. Jéssica Paixão. Jéssica Paixão. Deixa eu só minimizar isso aqui, que está me atrapalhando de escrever. E Valéria, você falou? É. Ok, obrigado. Quem mais está faltando? Se pronuncie. Oi, professora, eu sou a Isadora, eu vou fazer sozinha. Tá bom. Isadora vai fazer da BioNTech Pfizer. Deixa
eu pegar aqui que a Maria Eduarda passou aqui também uma mensagem. Então, a Stephanie e a Maria Eduarda vão fazer a da Sinopharm. Quem mais, gente? Quem mais? Quem mais se apresente? Eu, professor. Quem sou eu? Tatiane. Vou Quem entrar você no vai? grupo da Ariane, Gabriele e a Ianca. Já tenho o grupo da Biontech. Aí, Ariane, Gabriele, Ianca. Tatiane. E você? Tatiane, ok. Quem mais está faltando? Eu, Quem sou eu? Walter, Xará. eu, Ricardo, Hum. Valéria e Vanessa. Ô, Walter, sem Oi. querer interrompendo aí, a Valéria vai fazer com outras meninas, tá? Vai ser só eu, vai? você e a Vanessa. Não, beleza, porque ela tinha passado aqui, ia fazer com nós. Não, tranquilo. Tá, mas se tiver alguém aí que tiver sem grupo, aí você pode chamar para fazer com a gente aí. Tá, beleza. Ok. Seu rebento, Walter, tá bom aquela criatura pequena, não? Professor, ela não dorme à noite não, professor. Ema, cada um com seus problemas. Só isso que eu tenho para te dizer. Essa aqui pra ti é que a tia mima. Mas tá linda, tá grande. Graças Parabéns, a Deus. Viu? Então tá bom, parabéns. Obrigado. Falta mais alguém? Então tá, gente, é assim. Os grupos estão aqui. Se vocês mudarem alguma coisa, vocês me avisam. Tem aluno que está fazendo sozinho, ou tem aluno que é novo, começou agora. O que eu oriento, que eu não falei antes, tem até um aluno que tinha colocado uma mensagem. Gente, quem está fazendo sozinho, dá para fazer sozinho, às vezes é por opção mesmo fazer sozinho, ou às vezes está fazendo sozinho porque não conhece ninguém da turma. Então, assim, eu acho legal, de repente, quem estiver fazendo sozinho, estiver fazendo em dois, junta mais gente aí que o trabalho fica mais suave, porque é um trabalho pesado para fazer, tá? Pesado, eu digo assim, é muita pesquisa, vocês não vão encontrar as coisas num único site, vai ter todas as respostas que vocês querem para fazer esse trabalho. É o que eu brinco com todo mundo, por isso que se chama trabalho, se não chamava coisa fácil, era chamar trabalho porque vai dar trabalho para vocês fazerem, tá? Então, eu oriento para que quem estiver fazendo sozinho, de repente, né, procura aqui os nomes, que depois eu vou postar isso, vou deixar isso lá no material didático, procura quem está fazendo sozinho aí, para, de repente, vocês se juntarem aí, mas eu só peço realmente, quem for mudar alguma coisa do grupo, que pode mudar, não tem problema, só me avisa antes para que eu saiba quem está fazendo o que com quem, tá bom? Então, enfim, se não se conhecem, tentem aí se agrupar aí, ou às vezes é melhor fazer sozinho mesmo, tá? Falta 1 minuto para cair nosso link, eu vou fechar a sala e vou abrir uma nova sala. Deixa eu só ver que tem uma mensagem aqui de alguém. A Elô está falando, ó, quem quiser se sentir à vontade pode entrar no grupo dela. Então, acho que é isso mesmo, gente. Tem gente nova aí, ou não conhece, ou está fazendo sozinha. A não ser que seja sozinho realmente por opção, tá? Se está fazendo sozinho realmente por opção, ok, então manda ver. Mas se estiver fazendo sozinho porque não conhece ninguém, então, gente, Esse é o meu grupo também, só tem 3 pessoas. Se alguém quiser entrar. Professor, a Ingrid Oi, está fazendo sozinha, se ela quiser, ela está convidada a vir fazer conosco, tudo bem. Então, aí vocês resolvam depois entre vocês aí, enfim, fiquem à vontade aí para fazerem as mudanças. Mas tem gente que quer realmente fazer sozinho mesmo, né? Tem gente que prefere fazer sozinho, tá? Thaís, pode falar. Talvez caia porque falta menos de 1 minuto. Se cair, a gente volta e continua daí. Pode falar. A Thaís está pedindo para colocar a Isadora no meu.
Thaís, eu não sei se você já entrou na sala das Thaíses aí que passou a mensagem. Eu não consegui pegar a mensagem que você passou. Me repassa, por favor, a mensagem. E caiu justamente quando você tinha passado a mensagem. Por favor, me repasse. Coloca a Isadora no grupo da Paola, Luma, Thaís e Rafael. Sim, vamos procurar vocês. Qual é a vacina de vocês? Ah, já achei aqui. É a Sinopharm. Ok, gente. Nathalie no grupo da Isabelle. Qual que é a sua vacina, Isabelle? Que aí vai mais rápido do que eu ficar te caçando aqui. Por favor, Moderna. Obrigado. Vamos catar aqui. Tem a Isadora ainda, na Thaís. Então, vamos lá. Cadê a Thaís na Sinopharm? Desculpa mandar o áudio, mas eu posso falar para o professor o que você faz com a gente? Tá você sozinha? Ok, gente. Vamos lá. Voltando aí. Se alguém precisar mudar, quiser mudar, vai me passando aí no chat, eu vou alterando aqui, tá? Ficou alguém sem grupo? Alguém que entrou? Agora, depois? Qual é o seu nome e sobrenome, por favor? Ok, gente. Deixa eu ver. Tem mais 2 pessoas pedindo para entrar aqui. Professor? Oi. Eu estou falando com a Stephanie Batista aqui, ela vai fazer com nós, tá? Tá, quem está falando comigo, por favor? Walter. Você está em qual vacina? Você está na Coronavac. Coronavac. Isso. Stephanie Batista. Oi, professor, eu não estava conseguindo abrir o Zoom. Não, tranquilo, sem problemas. Se alguém mais for mudar com relação ao trabalho, vai me avisando. Estou com a tela minimizada aqui e depois eu abro, não tem problema aí, tá? Eu abro e a gente retoma. Então, o que a gente vai estar falando especificamente? Então, a gente vai iniciar aí o nosso semestre aí falando sobre ensaio farmacológico pré-clínico e ensaio clínico, tá?
e, junto com isso, farmacovigilância. O que significa isso? Desde quando começou a pensar num provável medicamento, até o medicamento estar no mercado, está sendo comercializado e, inclusive, ele poder ser retirado do mercado, essa comercialização por algum problema. Então, a gente vai discutir todo esse caminho, desde o início até esse medicamento estar sendo utilizado por os pacientes, está sendo comercializado aí. Então, a pergunta que a gente tem é como são desenvolvidos esses novos medicamentos. Então, a gente tem algumas fontes básicas de medicamentos aí que a gente tem. Então, a gente tem algumas fontes como fonte... Ou melhor, vamos fazer uma pergunta diferente. Vocês acham que os medicamentos eles podem estar sendo derivados do quê? Como é que se chega no medicamento novo? Alguém consegue palpitar aí? Alguém imagina alguma coisa? Como é que eu chego no medicamento novo? Qual é o caminho que eu chego? Para chegar neste medicamento especificamente. Eu retiro ele de qual fonte? Por exemplo. Alguns medicamentos, eles são criados à base de material vegetal. Ok, perfeito. Exemplo, lembra de algum? Morfina, professor? Morfina pode ser pensando na papoula, então é só a gente pensa nas coisas do Valber lá, nas plantinhas, essas coisas aí, a gente pode tirar tudo isso da parte de fitoterapia. Então, todos os fitoterápicos podem estar sendo tirados daí. Alguém pensa em alguma outra origem além dessa? Eu lembro da aula do Valber, da cáscara sagrada, que era... Esqueci qual era o efeito farmacêutico da... Não, tudo bem, mas a fonte é essa, ok, mas estou pensando, não outro tipo de fonte, além desta fonte que seja fitoterapia, que outra fonte que a gente pode ter? Aí a Paula professor, falou... Animal, mineral. Isso, então animal, me dá um exemplo de animal. Medicamento que é retirado foi bolado, foi retirado inicialmente de animais. O veneno de cobra, por exemplo. Insulina, veneno de cobra. Então as vacinas, isso, perfeito. As vacinas, por exemplo, são retiradas de cobra. Ok? Então vacina, então inoculou aquele veneno num cavalo lá, que eles estão fazendo estudos, a própria Coronavac, vacinas aí para a Covid aí, estão inoculando em alguns cavalos os vírus aí para ver se consegue uma vacina que é para ir pelo mesmo formato aí que é feito com as vacinas antiofídicas aí. A Isabela falou aqui da insulina. Legal, insulina. Alguém sabe me dizer qual é a fonte inicial, a descoberta? Não agora, agora a gente tem outra fonte aí, mas a descoberta inicial da insulina, ela veio de onde? De qual animal? Não é porco, né? Porco. Não é porco. Existe insulina que a gente tem insulina suína comercializada e tem insulina bovina. Então, a gente acaba pensando que isso veio do boi ou do porco. Não, mas não foi de nenhum dos dois. A Paula está perguntando aqui se é do cachorro. Tá certo, perfeito, Paula, é isso mesmo. Então, a insulina, inicialmente, espera só um pouquinho quem está perguntando, só um minuto. A insulina, inicialmente, ela foi retirada, foi descoberta no cachorro, certo? Depois foi feito toda a purificação, extração, etc. aí, mas ela iniciou-se os estudos da insulina com cachorro, ok? Foi extraída do cachorro. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Não? Ok. Além dessa fonte que a gente discutiu aí, além da origem vegetal, da origem animal, certo? Então, colocar ali mineral. Então, o que eu tenho de fonte mineral aí, gente? O que eu tenho de medicamentos de fonte minerais? Cálcio. Oi, não ouvi? Ferro, cálcio.
Ok, perfeito. Alguns eletrólitos, é isso mesmo, alguns íons, né? Potássio, cloreto de potássio, né? Suplemento de ferro, tá certo, perfeito. Então, a gente tem várias formas iniciais que a gente teve da descoberta de medicamentos, né? Só que hoje, o que acontece? Isso foi a descoberta. Então, quando foi descoberto esse medicamento com uma provável ação farmacológica, depois entra toda a parte da química aí, estudando muito bem esse medicamento, descobrindo a estrutura química disso. Então, hoje, a maioria desses medicamentos é de forma sintética. A gente ainda não continua fazendo ele através de planta. Vamos pegar o exemplo clássico que a gente tem aí. Vamos pegar o próprio aspirina, ácido acetil salicílico. Então, a aspirina ela foi retirada de uma planta chamada sabugueiro, ok? Então, ela veio do sabugueiro, essa aspirina, esse ácido acetil salicílico, só que hoje a gente não vai fazer AS retirando da planta, porque senão haja planta para fazer o tanto de aspirina que o mundo inteiro utiliza. Então, hoje é de forma sintética. Então, a gente tem alguns medicamentos que eles foram descobertos de alguma dessas fontes que a gente falou, mas depois ele passou a ser de forma sintética. Então, hoje a gente tem a grande maioria dos medicamentos, né, são extraídos aí, são feitos de forma sintética. A gente tem outros medicamentos que não são, a gente tem os medicamentos biológicos aí, então a gente vai estudar mais para frente aí, falar sobre medicamentos biológicos, a gente tem alguns biológicos que hoje estão sendo utilizados para COVID, então tudo isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, o que a gente tem aí, né? A gente tem uma molécula, a gente tem um medicamento aí, ou uma substância que pode ser, eu imagino que, ou quem sabe, que talvez possa ser ter um efeito farmacológico, se tornar um potencial medicamento. E outras coisas que a gente tem também envolvidas nisso é mudança de molécula. Vou pegar a mudança de molécula. Lembrem comigo lá, lembrem da aula nossa do ano passado, que a gente foi falar de metabolismo, não sei se vocês vão conseguir se lembrar, que a gente falou de, por exemplo, loratadina e desloratadina. A gente falou de prednisona e prednisolona. Então, o que acontece? A loratadina e a desloratadina. O que eu tenho? Eu tenho uma mudança na molécula, eu tenho simplesmente uma pequena mudança, uma modificação na molécula. Isso é extremamente comum. Eles verificam alguma mudança naquela estrutura química, que talvez só aquela mudança já tenha um novo medicamento ou traga um novo medicamento. Vou pegar outro exemplo. Inibidores da ECA, né? Os IECAs da vida, inibidores da enzima conversora de angiotensina. O que eu tenho com os IECAs da vida aí? Eu tenho que os IECAs, ele tem uma estrutura química básica, mas você muda, acrescenta um anel sulfidrila, acrescenta um enxofre ali, você muda um pouco daquela estrutura, você vai mudar a cinética daquele fármaco. Então, isso também a gente pode ter. Então, você parte de uma estrutura que você conhece, você modifica um pouco aquela molécula para tornar ele mais solúvel, para tornar ele melhor absorvido, e você tenta construir um outro medicamento. Nem sempre isso vai dar certo, disso a gente vai estar discutindo. Mas essas são algumas partes, né, de como vai ser desenvolvido. Esse aqui seria o chavão da nossa aula. Então, o que eu tenho, para vocês terem ideia? Né? Pensa na própria Coronavac aí, ou na vacinas como um todo aí, a grande discussão das vacinas aí. A gente tem desde uma substância que, olha, talvez, quem sabe, provavelmente, essa substância possa trazer algum benefício, possa se tornar um medicamento. Desde a criação dessa substância até a aprovação dele pela agência regulatória, seja a nossa Anvisa, seja o FDA nos Estados Unidos, a agência canadense, a EMEA, que é na Europa, a gente leva aproximadamente 13 anos para esse desenvolvimento dessa molécula. Então, são 13 anos que eu levo em média. Então, tem moléculas que são menos e tem moléculas que são mais.
13 anos para que esse medicamento chegue a ser comercializado. E tiveram que pegar esses 10, 12, 13 anos e transformar num período menor de um ano para chegar nessa vacina. Então, olha o tamanho do esforço, né? Isso para a gente pensando em saúde, é uma coisa maravilhosa. Então, assim, são coisas que a gente nunca viveu antes. Mas, ao mesmo tempo, coisas que a gente nunca viveu, a gente também não tem segurança muito grande com essas novas vacinas aí. A gente conhece muito pouco, né? A vacina ela foi testada num grupo pequeno. A gente vai discutir isso um pouquinho hoje, mas mais na próxima aula. Ela foi testada num grupo pequeno de pacientes. Mas agora a gente vai ter que vacinar o mundo inteiro. Então, são bilhões de pessoas, não é nem milhão, são bilhões de pessoas, né? Então, a gente tem mais de bilhões, mais de, sei lá quanto, o mundo tem acho que quase 5 bilhões de habitantes, alguma coisa do gênero. Então, são bilhões que terão que ser vacinados. E qual é a segurança que a gente tem no uso dessa vacina? Porque ela passou por todos esses ensaios que a gente está falando, mas ela tem essa segurança? Não, a gente não tem essa segurança com o uso especificamente, estão dizendo aqui para mim, a Paula, que são quase 8 bilhões. Obrigado, Paula. Então, a gente não tem uma segurança firme no uso dessas vacinas aí, mas é o que a gente tem disponível hoje. É o que a gente tem para hoje. A gente vai ficar, esperando aí quanto tempo mais ainda para vacinar todo mundo, mas nós estamos vivendo um momento específico, tá? Então, eu vou falar para vocês como deveria se transcorrer tudo isso. Então, isso é importante para que a gente, como profissional da saúde, vocês fazem parte desse grupo aí, consigam entender e explicar para os leigos a importância de que tudo isso aconteça, né? O pessoal, não, porque eu quero a vacina para ontem, que é um absurdo. Gente, espera aí, não é assim. A gente precisa ter um pouco mais de segurança no uso. E a demora até na aplicação ou no uso das vacinas em alguns locais, às vezes não é, olha a palavra que eu coloquei, às vezes, não é tão ruim, que pelo menos eu sei o outro país que está usando, se tem maior segurança ou não, se já teve algum caso ou não, porque é complicado, a gente não conhece muito bem o material aí, né, o medicamento que a gente está fazendo uso, tá? Então, a gente começa aí com a descoberta, né? A descoberta desta molécula. Então, a gente demora aí de 2 até 10 anos, e você partir de olha, eu acho que isso aqui poderia, quem sabe, se transformar num medicamento. Porque, assim, uma coisa é eu ter uma folha de uma planta. Uma coisa é eu ter o veneno da cobra ali, como é que eu vou fazer a vacina? Uma coisa é eu ter o veneno e eu poder trabalhar nessa vacina. Certo? Então, eu demoro 2 até 10 anos aí para poder chegar numa substância ou numa forma farmacêutica que eu acho que seja condizente para ter um medicamento aí. Então, podemos demorar todo esse tempo aí até a gente chegar efetivamente nessa forma farmacêutica, nessa substância que a gente acredita que possa ser um medicamento. Ok, então desenvolvi todas essas substâncias. Aí, o que acontece? A gente vai começar com os testes pré-clínicos. Então, vamos começar com pré-clínico. Gente, perguntas clássicas de prova, seja minha ou de concursos aí que a gente tem, diferença entre pré-clínico e clínico. É tranquilo de responder. Pré-clínico, então, antes da clínica, ou clínico. Clínico, quando eu falo de clínico, é o ser humano. Pré-clínico é antes. Então, é o estudo que é feito com animal. Tá? Então, são estudos feitos em laboratório, estudos in vitro, ou testes que são realizados em animais, né? Animais experimentais. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente esses testes com animais aí. Então, hoje, existe uma grande mobilização aí para restringir esses estudos em animais, que tipo de animal que pode ser testado ou não, eu não vou comentar agora, a gente vai voltar nisso especificamente na aula que vem. Eu só vou fazer o resumão disso, que é o resumão que a gente vai ter nessas 3, 4 aulas próximas nossas aí. Então, o que acontece? Eu tive essa substância, eu criei essa substância, eu imagino que isso vai se tornar um remédio para controle da diabetes. Sei lá eu.
E aí eu fiz ele numa forma farmacêutica comprimido, enfim. Aí eu começo a fazer o teste com animal de laboratório. Fiz o teste in vitro, fiz o teste em animal, dando certo esse teste, a gente vai discutir isso ainda, dando tudo ok, a gente passa para os ensaios clínicos, aí eu entro em ensaio clínico de fase 1. O ensaio clínico de fase 1, ela envolve, olha a palavra importante aqui, voluntários saudáveis, voluntários sadios. Então, olha a importância. Eu não tenho, isso não é usado em ninguém que tenha doença, é gente que é saudável, a pessoa não tem nada assim, naquela patologia, e ela vai tomar aquele medicamento. Então, é pessoa saudável, ela não tem absolutamente nada, e ela vai tomar esse medicamento. Para que ela vai tomar esse medicamento? Que eu vou avaliar a segurança e a dosagem deste medicamento. Toda aquela parte de cinética que a gente viu ano passado. Então, essa pessoa é saudável, então a gente vai verificar como é que ele demora para ser absorvido, como é que ele vai ser distribuído, metabolizado e excretado, se tem segurança ou não, essa droga é segura ou não. Então, esses são os estudos que a gente faz na fase 1. Isso envolve de 20 a 80 pessoas. Nós vamos depois destrinchar fase por fase, fiquem tranquilos. Sendo aprovado isso sendo aprovado na fase 1, ele vai para a fase 2. A fase 2, ela envolve aí de 100 até 300, aí já são pacientes, aquela voluntários saudáveis, aqui são voluntários, mas são pacientes, então já é gente que tem a patologia para aquele medicamento que está sendo estudado. Então, eu vou pegar de 100 a 300 pessoas para avaliar o quê? A eficácia e os efeitos adversos. Então, eu continuo avaliando segurança, continuo avaliando dose, vou avaliar eficácia e efeitos adversos. Eu tendo uma resposta positiva para tudo isso, eu vou para o ensaio clínico de fase 3. Fase 3, o que é? Ou, não sei se vocês têm ouvido muito falar das vacinas. As vacinas, a grande maioria delas estão na fase 3. Então, o que é fase 3? É uma avaliação que é feita em muitas pessoas. Então, são pacientes também. Então, no nosso país, são voluntários. Eu vou falar disso depois, mais para frente. A gente vai usar para monitorar o quê? Reação adversas e o uso desse medicamento por um longo período, tá? Então, isso envolve de 1.000 a 5.000 pessoas. Então, é um número grande de pessoas que são envolvidas. Normalmente, esses estudos são feitos, que a gente chama de estudo multicêntrico. Então, o que é estudo multicêntrico? É estudo que envolve pacientes de vários países. Então, por que isso é importante? Vamos tudo isso discutir mais para frente. Só estou dando uma geral, depois eu vou esmiuçar fase por fase disso. Então, a maioria das vacinas estão nesta fase. Feito esta fase, passando por esta fase, a gente vai ter a aprovação ou não da vacina, e aí vai ser uma avaliação da agência reguladora. No caso, esse slide é um slide que eu peguei de um livro lá em inglês. Então, nos Estados Unidos, a agência ela chama FDA, no nosso país é a Anvisa quem faz a revisão e aprovação desse material todo. Aí, feita essa avaliação, feita essa aprovação aí, e aí olha que legal, olha, demora mais ou menos uns 2 anos para poder essa agência reguladora fazer só essa avaliação e aprovação, em média, 2 anos. Vocês viram lá o dia que a Anvisa teve que dar o parecer dela para 2 vacinas, né? A de Oxford e a Coronavac aí. Teve que fazer isso em 2 semanas, gente. 1 semana aí, quer dizer, coisas que levam 2 anos para fazer uma avaliação muito criteriosa, adequada, teve que fazer isso a toque de caixa frente ao momento que nós estamos vivendo. Então, tudo isso se justifica pelo momento. Quem assistiu lá toda a avaliação da Anvisa, que tem tudo a ver com esta aula que nós estamos tendo agora, né? Procurem lá na internet, procurem lá a parte que a Anvisa falou, é tudo a ver com exatamente tudo isso que nós estamos falando aqui. Boa parte das questões que eu fiz para vocês fazerem do trabalho,
Algumas delas já estão respondidas naquela apresentação da Anvisa, só que a Anvisa fez a apresentação de 2 vacinas, que é a de Oxford e a Coronavac, não fez das outras, porque as outras ainda estão entrando com pedido, estão avaliando aí. Mas vocês fazendo esse estudo, tendo essa aula, vocês conseguiriam entender, basicamente, eu diria que 80%, 90% de tudo que foi falado naquela apresentação. Então, é uma coisa bastante importante. Então, o que a Anvisa teve que fazer em 2 semanas, 3 semanas no máximo, aí, 1 mês que seja, essa avaliação a toque de caixa, normalmente essas agências levam 2 anos para avaliar toda essa documentação. E aí, sendo isso aprovado, né, sendo isso ok, tá tudo em ordem, você pode trabalhar com esse medicamento, pode se comercializar, aí a gente tem o que a gente chama de pós-marketing. Então, ele, apesar dele estar no mercado, ele ainda continua sendo avaliado, ele ainda continua sendo monitorado. É exatamente o que nós estamos tendo agora com as 2 vacinas, certo? As vacinas foram aprovadas para uso emergencial, pega o final da apresentação da Anvisa, ela coloca muito claro lá que, por conta da necessidade que nós temos neste momento aqui, então eles fizeram a aprovação com algumas ressalvas aí, tá? Então, assim, o que eu tenho aqui para falar para vocês de coisas importantes? Então, olha que legal, a gente partiu, né, de 5.000 a 10.000 prováveis substâncias que será, quem sabe, talvez ela possa ser um medicamento. Então, você partiu de 5.000 a 10.000 substâncias que chegaram no teste clínico, pré-clínico, 250. Então, o restante tudo caiu por terra, porque era uma substância que eu achava, quem sabe, poderia ser, mas ela não chegou nem no teste pré-clínico, porque eu não consegui sintetizar, eu não consegui transformar essa substância no medicamento, ou ele conseguiu, de alguma forma, avaliar que isso não dava para continuar, alguma coisa do gênero. Então, chegamos em 250 que foram para o pré-clínico, que foram lá fazer os testes em vitro, né, em laboratório ou em animal. E aí a gente vai para o teste clínico. Dos 250, somente 5 iniciam um teste clínico lá naquela fase 1 que eu comecei com vocês. E desses 5, somente 1 é aprovado. Por que eu estou falando isso para vocês? Para a gente poder entender que eu parto de aproximadamente de 5.000 a 10.000 substâncias para eu chegar em um medicamento que está sendo comercializado. Então, para eu chegar nesse um medicamento, a gente estudou outras 5.000, 10.000 outras substâncias. Então, isso demanda um dinheiro muito grande, isso demanda um tempo muito grande. Então, a gente tem aqui embaixo a linha do tempo, então a gente pode chegar até o lançamento desse medicamento no mercado, 15 anos. Então, olha o tempo de estudo que a gente teve com essa substância. A gente pode ter, em média, aí 15 anos para poder chegar numa única substância para ser lançada no mercado. E a gente, depois que ela é lançada no mercado, a gente ainda não tem a garantia de que ela seja totalmente eficaz. Tá? Nós vamos discutir bastante isso quando eu estiver falando de ensaios clínicos de fase 3 ou esse pós-market aqui, a gente vai falar de tudo isso. Então, isso aqui envolve muito dinheiro, envolve muito tempo, envolve muita gente, tá? Então, esse é um dos motivos, não é só isso, mas é um dos motivos pelos quais os medicamentos novos, os lançados no mercado, novos, eles são muito caros. Eles são muito caros por quê? Porque a indústria tem que rever todo o dinheiro que ela gastou com pesquisa, tá? Então, a gente tem um dinheiro muito grande envolvido com pesquisa aí desses medicamentos, né? Imagine você monitorar 5.000 pacientes pelo mundo inteiro, gente. Quando eu digo monitorar, você tem que ver tudo do paciente, tem que conhecer todo o paciente. Enfim, a gente vai esmiuçar isso, eu vou dizendo fase por fase como é que a gente vai estar trabalhando nisso. O chavão da aula a gente demora, em média, 15 anos para chegar num único medicamento, média. Lógico, tem medicamentos que vai demorar 10 anos, 7 anos, 8 anos, mas uma média de 15 anos para chegar num único medicamento. E esse medicamento, para ser aprovado, ele partiu de 5.000, 10.000 outras substâncias.
Eu estou falando de medicamento inovador, tá, gente? Medicamento totalmente novo. Quando eu falo de novo, não é um medicamento, não é a desloratadina, porque a desloratadina, ela lógico, em algum momento ela foi novo, mas a desloratadina ela já veio de uma substância que era conhecida, que é a loratadina. Então, ela ganhou uma parte aí. Esse período de descoberta dela aqui foi muito curto, porque já existia a loratadina. Então, da loratadina para desloratadina, esse espaço aí de descobrimento, aí de descoberta, ele foi bastante reduzido. Eu estou falando de uma substância que não existe no mercado, uma substância nova. Ok? Então, a gente gasta muito tempo, a gente gasta muito dinheiro, precisa de muita grana para fazer tudo isso, para a gente poder chegar num medicamento. Isso é algum dos impedimentos que a gente tem, por exemplo, no nosso país. O Brasil, praticamente, ele não faz estudos pré-clínicos, não tem descoberta de medicamentos aqui no nosso país. Basicamente, a gente trabalha somente com os estudos clínicos, principalmente de fase 2 e fase 3. A gente não trabalha com a fase 1 para trás, com o exame pré-clínico. A gente faz, mas o Brasil não é reconhecido especificamente por fazer estudos clínicos, tá? Esses pré-clínicos. A gente participa de estudo clínico de fase 2 e de fase 3. E esses fase 2 e fase 3, sempre quem está envolvido? 99% são pacientes que estão internados. Você interna o paciente para fazer esse acompanhamento inicial. Tá? Então, a gente tem um paciente que está internado lá para fazer o acompanhamento desses estudos. Depois, o paciente pode fazer o acompanhamento ambulatorial, não tem problema, mas a grande parte deles, não vou dizer 99, mas um pouco menos aí, são pacientes que a gente começa internando esse paciente. Por quê? Porque é uma droga nova, a gente não sabe o que essa droga pode ocasionar ou não nesse paciente. Então, eu interno o paciente fica internado lá e vai fazer o acompanhamento deste paciente. Tudo bem? Ok? Fechados? Então, a vacina tem ela não pulou nenhuma dessas fases, a vacina não pulou nenhuma dessas fases, mas ela teve que diminuir, restringir esse tempo e restringir também o número de pacientes. Então, uma das coisas que eu pergunto para vocês no trabalho é qual é o número de pacientes que foram envolvidos nesses estudos. Vocês vão ver que não chegou a 5.000 pacientes pelo mundo. Por quê? Precisava de uma resposta muito rápida, que se eu tiver que envolver 5.000 pacientes, eu vou ter que esperar muito tempo. Olha a coisa que eu faço na fase 3. Eu vou avaliar reações adversas e uso do medicamento por longo período. Dá para eu esperar dar a vacina, esperar 1 ano, esperar 2 anos, para saber se tem ou não alguma reação adversa grave. Quando eu digo 1 ano, 2 anos, gente, a gente vai verificar que, por exemplo, eu posso ter eu posso ter algum medicamento que a longo termo, a longo uso, na verdade, por longo período, ele pode causar um câncer, por exemplo, numa pessoa. Ele pode ser um medicamento que vai causar deixa eu ver aqui, um câncer. Eu estou tentando lembrar de um outro medicamento aqui, mas daqui a pouco eu volto e aí eu revejo isso. Professor? Então, mas eu estou tentando lembrar do que ele causa. A talidomida, a gente vai falar bastante da talidomida. Né? Então, mas estou tentando lembrar da palavra. Peraí, daqui a pouco eu lembro. Está nessa aula aqui. Deixa eu procurar a palavra correta aqui. Aqui. Ela vai causar teratogenicidade, que é o caso da talidomida. Então, é um medicamento que é teratogênico. Então, o que acontece? A mãe tomou aquele medicamento e o filho, quando nascer, vai nascer com má formação. Agora, gente, a vacina teve que fazer em toque de caixa. Agora, imagina se alguma mulher que não estava grávida ou engravidou depois do uso da vacina, nasceu uma criança com má formação. Então, isso tudo a gente não teve tempo, critério para conseguir avaliar esta vacina. Então, são coisas assim, ao mesmo tempo importantes da gente utilizar, mas também perigosas, tá? Mas só deixar claro para a gente finalizar a aula tomem vacina, pelo amor de Deus. A gente não tem droga para uso, para combater essa pandemia. Então, tem que tomar vacina,
tá? Cada um é responsável por si. Eu sei que tem gente que não quer tomar vacina, mas quem sabe a gente discutindo a aula de hoje, vocês consigam convencer ou se convençam quem não quer tomar vacina da importância da gente tomar aí. Tá? Então, é basicamente isso que a gente vai estar discutindo aí nessas próximas 3 aulas aí, mais ou menos isso. 3, 4 aulas aí, a gente vai estar elucidando, falando cada uma dessas fases aí que a gente vai estar discutindo. Ok? Por hoje era isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, quiser fazer algum comentário? Professor, os critérios de aprovação variam de acordo com o órgão que vai fazer essa análise, né? Sim, com certeza. Tem órgão que exige mais documentos, tem órgão que exigem menos. Cada órgão, quer dizer, o FDA exige umas coisas, né? Cada órgão exige uma documentação diferente. E, por exemplo, vamos pegar o exemplo clássico que a gente tem aí, está sendo discutido neste momento, a vacina da Rússia, a Sputnik, tá? A Sputnik 5, a gente não fez teste clínico aqui no nosso país, então a Sputnik, ela não foi testada em brasileiros, ela foi testada em pacientes de outros países. Espera aí, eu vou aprovar uma coisa que não passou por nosso país, mas espera aí, será que eu preciso passar pelo nosso país? Será que eu preciso que brasileiros tomem a vacina para eu ter aprovação ou não? A gente vai discutir isso, mas é meio que este caminho aí. É isso mesmo que você falou, tá? Então, vale a pena, não vale? Será que eu aprovo a Sputnik ou eu não aprovo? Né? A pergunta final do trabalho que eu coloquei lá para vocês é essa. Se vocês estivessem no lugar da Anvisa, vocês aprovariam ou não aprovariam? Agora, justifique. Eu aprovaria por isso, eu não aprovaria por conta disso, frente a tudo isso que a gente vai estar discutindo aí. Enfim, vai dar tempo aí, que a gente tem aí umas 3 semanas de aula, antes de vocês me entregarem o trabalho, então algumas coisas eu vou comentando, vai ficando mais fácil para vocês acompanharem o trabalho. Mais algum comentário? Não? Esses Então, tá slides vão estar no portal, professor, igual aquele negócio lá que você colocou, aquele grande de cinético? Eu vou colocar, eu só vou esperar que eu vou dar aula primeiro para segunda-feira para o pessoal da manhã, que eu não dei aula ainda. Então, assim que eu der aula para o pessoal da manhã na segunda-feira, na própria segunda, no período da tarde, eu coloco os slides lá, fica disponível para todo mundo acompanhar, sem problemas. Ok, obrigado. Okay? Imagina, não por isso. Gente, então, bom final de semana para todos aí e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Boa noite. Beijão aí para todo mundo. Beijo.